Gostaria de cumprimentar o deputado Alceu Moreira, deputado Afonso Ram, agradecê-los como requerentes dessa audiência pública, absolutamente importante pelo segmento da maçã. Cumprimentar rapidamente aqui os componentes da mesa, o Dr. Neuto de Conto, presidente do BRDE, um parceiro histórico do segmento da maçã. Dá um volume no microfone dele, por favor. Dr. Luiz Rangel. Obrigado, Rangel. Dr. Ayrton Spies, nosso secretário substituto de Agricultura, lá do estado de Santa Catarina, o Dr. Zanus, o chefe geral da Embrapa de Bento Gonçalves. Quero citar aqui também o Paladini, gerente da IPAGRE. Cumprimentar os demais parlamentares que estão aqui, os deputados federais, agradecer muito pela presença, pelo convite dessa comissão, pelo atender o reforço que a associação fez na semana passada, a cada um de vocês para se fazerem presentes. E eu não posso, deputado Alceu, deixar de cumprimentar aqui os nossos deputados estaduais, que aqui estão, se deslocaram do Estado para vir aqui defender o nosso segmento. O deputado Natalino Lázari, que é o nosso presidente da Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, o deputado Gabriel Ribeiro, muito obrigado, deputados, os nossos prefeitos, o prefeito Ivo Biasolo, de Fraiburgo, que atendeu o nosso convite, o prefeito Humberto Briguente, de São Joaquim, e faço questão também aqui de cumprimentar os meus parceiros de associação, e eu começo pela AMAP, a Associação Catarinense dos Produtores de Maçã, que está sendo representada pelo Marcelo Cruz de Lis, que também é agrônomo da IPAGRE, e pelo Vanderlei Demaceno. Obrigado pela presença, o nosso presidente da Agapome, José Maria Requisiegel, e o presidente da Frutipar do Paraná, que está aqui também, o Ivanir Dallagnol. Desculpa se eu me estendi, mas eu acho que o caráter começa pelo reconhecimento. Então, se eu esqueci de alguém, me perdoem, mas muito obrigado pelo apoio de todos vocês e os meus produtores, os meus associados que aqui estão, pequenos, médios e grandes produtores de São Joaquim, Vacaria e de Fraiburgo também. Muito obrigado. Então, nós nos reunimos previamente, deputado Alceu, as 5 associações, e fizemos uma apresentação conjunta. Até porque os pleitos seriam os mesmos, os números seriam os mesmos e a apresentação se tornaria repetitiva. Então, por favor, o próximo. Eu vou passar rapidamente aqui alguns números que destacam a importância econômica e social do segmento da maçã. O próximo, por gentileza. Eu vou aqui me penitenciar com o Dr. Neuto de Conto. Ele passou um número mais cedo que eu passei para ele. Eu peguei esse número com a SIDASC, só que a SIDASC ela faz o registro de UPs, é isso, né, Yuri? E às vezes uma UP tem várias famílias. Então, hoje de manhã, doutor Neuto, na reunião prévia, nós corrigimos o número. Então, o número ele ficou maior. O estado de Santa Catarina ele tem lá 2.763 produtores, o Rio Grande do Sul 1.170, o Paraná 388, e nós temos 4.321 produtores. A grande maioria desses produtores pertencentes à agricultura familiar e, não obstante pertençam à agricultura familiar, são grandes geradores de empregos também. O próximo, por gentileza. Aqui, rapidamente, um perfil da área. Nós atingimos o ápice da nossa área lá no ano de 2009 e 2010, quando passamos levemente aí, as 39 mil hectares. A partir de então, nós começamos a ter uma regressão dessa área, de acordo com o IBGE, o último dado aqui de 2014 2015, com 36 mil hectares, e foi muito importante as colocações do Dr. Rangel em relação ao cancro europeu. Essa redução a gente coloca principalmente na conta do cancro europeu. A gente teve muita erradicação associada a essa praga e nós tivemos também uma reorganização do segmento de mudas, então faltou muda para que o produtor pudesse fazer a renovação dos seus pomares. O próximo. A nossa evolução, então nós, em termos de produção, é uma cultura recente, os senhores lembram que... Os senhores lembram aí que lá na década de 60, 60, 70, a maçã era o segundo item agrícola mais importado, só ficava atrás do trigo.
A partir de então foi feito todo um investimento tecnológico, se implantou políticas de incentivo. É muito importante aqui citar EPAGRE, citar Embrapa, e outros parceiros, universidades, enfim, para que a gente atingisse esse conteúdo de conhecimento e tivéssemos todo esse desenvolvimento tecnológico para que hoje o Brasil ultrapasse aí a casa de 1 milhão e 200 mil toneladas. Próximo, por gentileza. Só passa mais um, por favor. Mais um. E hoje o Brasil está aí, são números da FAO, o Brasil é o 12º maior produtor do mundo, e não raro a gente figura ali entre os top 10. A gente está entre os 10 normalmente aí. O próximo, por gentileza. Aqui é para uma outra faceta, a questão da capacidade de armazenagem. Hoje nós temos uma capacidade de armazenagem de 923 mil toneladas. Bom, para vocês terem uma ideia do volume de investimento que isso significa, eu estou falando só das câmaras frias. Você multiplica isso por $500 por tonelada. Tá? Só aí a gente tem um investimento aí ao redor de 2 bilhões de reais. Próximo. Então a maçã, que lá era o segundo item mais importado na década de 60 e 70, aliás, ao final da década de 70, de cada 10 maçãs consumidas no Brasil, 9 eram importadas. Hoje é o contrário. De cada 10 consumidas no Brasil, 9 são nacionais. Hoje, a maçã é um produto popular, popularizado. Esses são dados da POF, Pesquisa de Orçamentos Familiares. A maçã é a terceira fruta mais consumida no Brasil, ficando atrás aí de laranja e banana. E recentemente nós contratamos um estudo junto à Universidade Federal de Lavras, que apontou que a maçã faz parte do mesmo mercado relevante da laranja e da banana. São produtos substitutos. O próximo, por gentileza. Isso daqui é para se ter uma ideia do volume de desembolso do segmento da maçã e da fragilidade desse segmento. Eu lembro, a gente teve previamente a audiência, uma reunião lá na Frente Parlamentar da Agropecuária, e o deputado Alceu falava dessa fragilidade. E, de fato, eu acho que ele nem tinha visto esse gráfico. De fato, a gente é um setor bastante sensível, porque se você olhar a linha azul, é o nosso custo por caixa de 18 quilogramas. A linha em vermelho tem sido o nosso preço. A gente tem uma margem muito pequena, muito restrita. Óbvio, esse custo ele contempla depreciações, mas eu diria em torno de 10% aí do número que está aí seria de depreciações. Consequentemente, o segmento da maçã ele é democratizador de renda. A gente injeta muito dinheiro na economia, principalmente em nível de mão de obra, mas também somos grandes consumidores de insumos e, consequentemente, de tributos. O próximo, por gentileza. Esse foi o nosso faturamento no ano de 2014. Tá? No mercado interno, o segmento da maçã faturou 2,1 bilhões. E, além disso, nós tivemos 32 milhões de dólares de exportações de maçãs frescas, mais 22 milhões de exportação de suco concentrado de maçã. O próximo. Aqui, só para a gente ter uma ideia aqui da cadeia, dentro dessa maçã gigante, onde a gente tem maçãs menores, pomares e packing house, aqui está o setor produtivo. Né? O setor produtivo que começa com pomares, onde estão aqueles 4 mil e tantos produtores. E essa maçã, então, parte para os packing houses, onde ela vai ser beneficiada, né, classificada, embalada e vendida, e parte dela, que não atinge a qualidade suficiente, vai para a indústria, principalmente para a indústria de transformação de suco. Né? A grande maioria dos produtores não tem packing house, mas praticamente todos os proprietários de packing house são produtores de maçãs também. Isso é para a gente ter uma ideia do desembolso do segmento da maçã. Hoje, a gente tem um investimento sem a terra por hectare, na ordem de R$ 45 mil por hectare. Né? Isso sem a terra e sem cobertura de pomar. Se você considerar a cobertura de pomar, são lá mais R$ 40 mil. Então, se você desconsiderar a terra,
a gente tem só em pomares um investimento na ordem de 1,64 bilhões. Ok? Agora, a terra, normalmente a gente dissocia a terra, porque se o pomar sair de lá, você tem o que fazer com ela. Não é bem verdade isso nas regiões montanhosas, né? Você pega a região de São Joaquim, você tem poucas, onde tem a maior densidade de produtores, você vai ter pouquíssimas alternativas. É maçã ou maçã. O nosso custeio por hectare na faixa de 30 mil reais sem depreciações. Então, esses são desembolsos efetivos do segmento da maçã. Então, quer dizer, o segmento da maçã só na parte de campo injeta na economia 1,1 bilhões todo ano. 45% do que a gente gasta nos pomares, a gente desembolsa a título de mão de obra. Então, todo ano o segmento da maçã injeta, só na parte de pomares, 490 milhões de reais. Isso a título de salários. Tá? 490 milhões só na parte de pomares. Bom, ali tem um conjunto, então, do que seriam os nossos investimentos, normal, benfeitorias, máquinas, tela antigranizo, mas também a parte dos desembolsos, né? Mão de obra, insumos, isso, defensivos, fertilizantes, corretivos, mudas, combustíveis, serviços, né? Assistência técnica, segurança do trabalho, tratores, né? Toda a parte de manutenção, administração e contabilidade. É interessante que na época de colheita, uma época muito intensa em trabalho, os pequenos agricultores alugam seus tratores para os fruticultores, então os fruticultores contratam um trator e mão de obra. Você tem crédito, seguro agrícola, certificações e fretes. Só de fretes dos pomares até os packing houses são 55 mil fretes. Então, é uma movimentação intensa da economia dessas regiões. E, posteriormente, a gente vai, então, ainda dentro do setor produtivo para os packing houses, onde lá a gente tem mais 2,5 bilhões de investimento. Então, quer dizer, os investimentos no segmento da maçã ultrapassam a casa dos 4 bilhões, com desembolsos efetivos na parte industrial de 774 milhões anualmente. Então, você soma isso com o pomar, a gente tem aí perto de 1 bilhão e 800 todo ano de desembolso efetivo, movimentando a economia. Então, um segmento extremamente importante para a democratização dessa renda, né? O próximo, por gentileza. Pode passar. Empregos gerados. Tá? Esse número não é meu, esse número é do BRDE, doutor Neutro. Esse número de um estudo feito pelo Departamento de Planejamento do BRDE em 2011, que aponta que a maçã gera 58.500 empregos diretos e outros 136.500 indiretos. Pega a cadeia, a montante e a jusante, né? Pega o antes e o depois. Então, o segmento da maçã gera 195 mil empregos. Num momento como esse, extremamente importante, né? Eu via recentemente aí afirmações... se eu não me engano, eu li isso numa revista aí de grande circulação, que nos últimos 12 meses, a cada 1 minuto, 2 brasileiros perderam o emprego. Então, esse é um setor estratégico para o nosso Estado, estratégico para o nosso país. Próximo. Então, assim, aqui eu fiz uma apresentação então, dos aspectos econômicos e sociais, eu vou partir rapidamente para a questão aqui dos pedidos nossos. Nós temos conhecimento, enfim, a gente sofre com a questão da ameaça de acordos com a China. Eu coloquei aí em números o que significaria essa produção. O que é o tamanho da China? A China, ela tem um tamanho de produção de maçãs, se você pega o item 5 aqui, a China produziu em 2013, de acordo com a FAO, 39,7 milhões de toneladas. Isso é praticamente a mesma coisa, pega o número 1 lá, que o Brasil produziu de toda a sua fruticultura. Tá? Você pega a produção de peras da China, a China tem 70% da produção mundial de pera. Eles são gigantes. Eles não brincam. O próximo, por gentileza. Só que, pasmem, o principal instituto de pesquisas econômicas relacionadas ao segmento da maçã, o Instituto Bell Rose, o Instituto Americano,
Ele fez um estudo nesse ano de 2015, avaliando a competitividade através de 23 critérios dos 33 principais países produtores de maçã. O próximo. O Brasil está lá, ó, 16º. A gente não está exatamente bonito, mas olha onde a China está. A China está em 19º. Então, com todas as dificuldades estruturais que nós temos, de acordo com essa mensuração, nós somos mais competitivos que a China. Então, o que acontece? Por que a China consegue colocar esse produto tão barato? O próximo, por gentileza. Esse foi um estudo, aliás, foi um boletim da CNA, reportando um estudo da OCDE. No ano de 2014, a China... desculpa, eu vou me permitir aqui. Tá? A China colocou 292,6 bilhões de dólares a título de subsídio na sua agricultura. Isso, para se ter um parâmetro, a União Europeia colocou 106,9 em todos os países, os 28 membros da comunidade. Então fica extremamente difícil competir com esses números. 300 bilhões de dólares, que foi quase isso, é praticamente a arrecadação de impostos do Brasil. Então, um possível acordo com a China ameaça demais a continuidade do segmento da maçã do Brasil. Ameaça muito. E a China não precisa muito mais do que um ano. A estratégia da China, o modus operandi dela, a sua política de marketing entrar com muito volume e preço baixo. Num setor sensível como o nosso, com margens pequenas, desembolso elevado, endividamento alto, a partir do momento que o Brasil adotar essa política, ela decidiu excluir o segmento da maçã do seu portfólio produtivo. Próximo, por gentileza. Então, assim, os pedidos que nós temos com relação à China é o seguinte, que o Brasil não inclua a maçã nas negociações. E quando eu falo isso, eu não estou falando simplesmente da questão tarifária. Esses 10% a tarifa TEC para a China é troco. A China leva isso numa boa. O que impede a China de entrar no Brasil hoje são as questões fitossanitárias. Então, o que a gente pede é rigor. Nós sabemos que a China tem pelo menos 8 organismos exóticos, tanto na maçã quanto na pera. E é o que a gente espera. A partir do momento que o Brasil abrir fitossanitariamente para a China, a gente vai ter uma enxurrada de maçã ou de pera no Brasil. Vai prejudicar setores como a maçã vai dizimar e vão afetar outros que fazem parte do nosso mercado relevante, como maçã como banana e laranja. Tá? Então, o que a gente pede? Acesso ao processo de análise de risco de pragas. Então, a condução disso é essa transparência. Né? Haja vista que a gente tem um volume aí de mais de 4 bilhões de investimentos no segmento. Acho que o produtor de maçã ele tem o direito de acompanhar os rumos dessa política. Tá? O próximo. Então, ameaça de reintrodução da Cydia pulmonella. Próximo. A Embrapa, aqui o Dr. Zanuzzi já explorou muito bem esse tema. O próximo, por gentileza. Então, próximo. Então, foi feito um esforço muito grande do Ministério da Agricultura. O Ministério da Agricultura empenhando, se eu não estiver enganado, o Dr. Rangel, um valor aí próximo a 8 milhões de reais. Isso valores... São valores não indexados, né? São valores nominais. A nossa entidade aportou ali um valor próximo a 1 milhão e 500 mil reais, também em valores nominais. A HPOME aportou recursos, os estados aportaram recursos, a SIDASC, a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, do Estado do Paraná, e os produtores que tiveram que instalar armadilhas e fazer monitoramento. Foi feito um esforço muito grande. Para se ter uma ideia, uma das ações do programa era substituir hospedeiros em regiões urbanas. Foram cortadas mais de 100 mil árvores hospedeiros. Quem é de Lages, aí acompanhou muito bem esse assunto. O deputado Gabriel estava aí, ele deve ter acompanhado esse assunto. E se esse trabalho não tivesse sido feito, isso não é um dado meu, é um dado do maior especialista na praga, que é o Dr. Adalés Kowaleski. O Brasil estaria tendo um custo hoje, os produtores, ao redor de 50 milhões de reais ano. Isso é uma perda de 2 a 3% da sua produção, mais a aplicação de técnicas de controle, né? Confusão sexual e aplicação de agroquímicos. Isso a gente nem vai falar de impacto ambiental e enfim, outros aspectos. Então, essa é uma conquista gigante que precisa ser preservada a todo custo. A gente não pode brincar com essa praga porque ela volta. Né? Próximo, por gentileza.
A gente tem alguns pedidos, o doutor Rangel falou do plano de contingência, os produtores aguardam com ansiedade a publicação desse plano de contingência, isso desde do anúncio da erradicação da praga lá em maio do ano passado. A gente gostaria também, a gente sabe que com o plano de contingência vem um grupo de trabalho, então o pedido para que as associações e a Embrapa, na verdade toda aquela configuração da comissão do programa de erradicação da Cydia pomonella, a comissão oficial permaneça, inclusive com as associações, com a Embrapa, enfim, com as secretarias estaduais, SIDASC, o próprio Ministério e suas superintendências lá no Sul. Eu acho que isso foi fundamental para a gente chegar ao ponto que chegamos em relação a essa praga. Estabelecimento de requisitos fitossanitários a todos os países exportadores, cujo rigor seja suficiente para nos proteger da praga. E o que eu gostaria de colocar aqui, o entendimento do ponto de vista aqui do produtor. Obviamente eu não vou ter o mesmo conhecimento do Dr. Rangel, mas é a visão do produtor em relação às políticas públicas associadas à defesa fitossanitária. Para nós, o mais funcional dos requisitos é você estabelecer o seguinte: uma identificação, uma praga interceptada, você adverte. A segunda praga identificada, você fecha o país. Aí você tem certeza que as ações que são estabelecidas em qualquer plano de mitigação serão cumpridas. Porque a sensação que nós, produtores, temos é que a Argentina está brincando conosco. Quando a gente tem 28 interceptações da praga num ano, a Argentina só pode estar brincando com a gente e vai reintroduzir a praga no Brasil, até porque essa fruta é armazenada nas regiões produtoras. Né? E o papel, assim, de novo, não tenho o mesmo conhecimento do Dr. Rangel, mas a minha visão do fiscal de fronteira é que o fiscal de fronteira não está lá para depurar a carga, ele está lá para pegar sinais de que a coisa não está andando bem no país produtivo de origem. A minha concepção é que se 28 organismos foram interceptados, é porque vários outros entraram, milhares de outros talvez entraram, porque é humanamente impossível você fazer esse tipo de depuração na fronteira. Então, a Argentina não teve um surto à toa, a Argentina está sucateada, ela deixou 30% das frutas nesse último ano nos pomares, isso é um verdadeiro laboratório de multiplicação de pragas, a gente tende a ter problemas graves e sérios no próximo ano também. A gente precisa ficar alerta porque a praga vai voltar. Né? E esse é um grande temor. Todo esse esforço foi feito, inclusive da parte do setor produtivo, porque a gente sabe o impacto que essa praga tem. O próximo, por gentileza. Subvenção ao prêmio de seguro agrícola, o próximo. Bom, a subvenção ao prêmio de seguro agrícola ela foi fundamental para que o pequeno produtor, o agricultor familiar, pudesse investir na atividade da maçã. Tanto isso é verdade que, se vocês analisarem, pegarem o perfil produtivo de 2005, quando a maçã entrou no programa de subvenção, o prêmio de seguro agrícola, e pegar esse mesmo perfil hoje, você vai ver que as regiões das pequenas propriedades cresceram muito. A região de São Joaquim cresceu bastante, a região de Caxias também foi uma região que cresceu bastante, o próprio Paraná cresceu bastante. Pequena propriedade. E isso é muito simples. A gente mostrou ali que você precisa, a título de custeio, de R$30 mil por hectare. Você pega a região de São Joaquim, o prefeito Humberto não está aí, mas são 5 hectares, uma média de 5 hectares por cada propriedade. A gente está falando de um desembolso de 150 mil. Com margens pequenas, se o produtor toma um granizo, ele não se recupera nunca mais. Então, essa política é extremamente importante, o risco é alto, por isso o prêmio é caro, e se não tiver subvenção, o produtor não contrata. Então, o que a gente pede aqui para as nossas autoridades, do Ministério da Agricultura, e pede para os nossos parlamentares, é que nos ajudem a defender a manutenção dos mesmos níveis de orçamento, na ordem de 51 milhões do ano passado, que permitiu um conjunto expressivo de produtores assegurarem quase 20 mil hectares de maçã. Isso para a pequena propriedade é fundamental. O próximo, por gentileza. E aqui, pode passar. Aqui, rapidamente, a gente falou, nós colocamos
um item específico para a CIDIA, mas eu coloquei alguns outros aqui que são fundamentais. Pode passar. Então, cancro europeu. Cancro europeu, bom, nós já sinalizamos que aquela redução de área, que deu quase aí 10% de redução, um pouco menos, está associada ao cancro europeu. Cancro europeu, senhoras e senhores, para se ter uma ideia, a gente tem dados de produtores que apontam perdas, prejuízos na ordem de R$7 mil por hectare. Por que isso? Porque com a proliferação de cancro, você precisa eliminar galhos, você perde área produtiva, perde produtividade, você gasta com mão de obra em cima de uma produtividade menor e ainda tem que gastar com pesticidas. Então, essa doença é terrível. Essa doença ela foi introduzida no Brasil a partir de mudas que vieram da Itália, no começo, ali em 2001, 2002. Acabou se disseminando, está presente no Rio Grande do Sul, apareceu aqui nas regiões produtoras de Santa Catarina de uma forma forte, principalmente na região da Serra, na região de Água Doce. Nós não conhecemos ainda a atuação a forma com que essa doença acontece nas condições brasileiras e, para isso, existe uma pesquisa. O Dr. Rangel citou o termo de cooperação da Embrapa, que já teve a sua primeira fase, extremamente importante, com uma liberação de recursos, acho que na ordem de 352 mil. Só que essa primeira fase do termo de cooperação ela se encerrou em maio desse ano. Já existe um novo projeto de 3 anos, na ordem de 370 mil, e é fundamental, doutor Rangel, a liberação desses recursos, porque a praga é violenta. A praga é muito pior do que a CID, muito pior, essa doença é muito pior do que a CID. O projeto Moscaçu, a gente quer prestar agradecimento ao Ministério da Agricultura, né, e aos parlamentares, enfim, que nos ajudaram nisso. Essa é uma mosca nossa, aqui do Brasil, presente lá no Sul. A gente não tem alternativas, tem pouquíssimas alternativas de controle, basicamente fosforados, alguns deles ameaçados, né? Um deles, aí, Supration, ressuscitou e voltou, né? Felizmente. Então, essa liberação de recursos, doutor Zanussi, que foi na faixa de 1 milhão e 500, 1 milhão e 600, é fundamental. E a gente gostaria, doutor Rangel, de contar com a presença da Anastrefa fraterculus como uma praga prioritária dentro do Programa Nacional de Controle de Mosca. Pedidos de recursos aqui para 2 outros itens. A questão de podridões de pós-colheita. Pouca gente sabe disso, mas as podridões de pós-colheita, elas estão ali vis a vis com granizo, no que tange a um problema que causa prejuízo ao segmento da maçã. As perdas variam de 5% a 15% em nível produtivo e mais 5% a 15% no mercado. E nós não temos uma estrutura de pesquisa, a gente precisa, de novo, agradecer e reconhecer o papel principalmente da IPAGRE e da Embrapa, mas nós não temos hoje um pesquisador e uma estrutura de pesquisa específica para estudar a questão de podridões. Então fica aqui o pedido. E por último, a questão de avaliação de diferentes porta-enxertos e variedades copas nas diferentes regiões produtoras. É um projeto já pronto, redigido pela IPAGRE e que precisa de recursos na ordem aí de R$1 milhão. Senhores, próximo. Eu quero agradecê-los mais uma vez, muito obrigado. Então, de novo, nossas prioridades. Se permitir a entrada da maçã chinesa, nós morremos. Acabou o segmento da maçã no Brasil. Tá certo? Que a gente prime pela preservação dessa conquista extraordinária que foi a erradicação da Cydia pulmonella e que nós mantenhamos o mesmo nível de orçamento da subvenção Prêmio de Seguro Agrícola do ciclo passado. Muito obrigado.